Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom, segundou e nós estamos aqui reunidos em um só propósito para falar do amor de Deus. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá agora no YouTube, digite Esperança de Crescer SP. Vamos juntos gerar esperança através da palavra de Deus. Como é bom ter você aqui conosco e a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Quem fala é a missionária Eliana de São Paulo, gestora do projeto Esperança de Crescer SP. Se você ainda não conhece nenhum dos meus trabalhos online, você deve entrar nas minhas redes sociais, né? Esperança de Crescer SP ou Reunidos em um Só Propósito. E toda segunda-feira tem culto aqui ao vivo para quem gosta de oração, palavra. Hoje a gente vai falar sobre oração, então a paz, boa noite para o Renato, Deus abençoe você, sua família, Renato. Obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus possa te pegar nessa noite e que você possa ficar aí. O irmão Adilson, Deus abençoe você, meu querido. A paz do Senhor Jesus para você, para sua esposa. Deixa seu glória aí, amém? Em nome de Jesus. E se der algum problema com a internet, me avisa aí que a gente vai dar um jeitinho. Vamos até o final, em nome de Jesus, amém? Que bom estarmos aqui nessa segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje eu estou muito motivada a orar por você, a orar por questões que você já não acredita mais que venha dar certo. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque há testemunho, há mudança de vida. Janeirão tirei um pouco de férias, né, de ministrar aqui, mas em nome de Jesus, a partir dessa segunda-feira, nós vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Então que você se sinta em casa. Não é um culto religioso, é um culto para a gente adorar, é um culto para a gente aprender, é um culto para a gente se sentir à vontade. Então, qual é a paz, Ana Lopes? Tudo bem? Deus abençoe. Qual é a sua petição? O que você precisa, né? O que você precisa aí resolver com Deus? E como orar a Deus, né? Como chamar a atenção de Deus? Como virar para o Senhor e dizer: Senhor, olha, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor faça algo, mas eu tô em dúvida. Às vezes achamos que orar é ter muito protocolo, é fazer assim, ai, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser exatamente como o outro faz, e na verdade não é, né? Como eu vou falar com Deus? Muitos de nós ainda temos dúvidas de como falar com Deus. Não tenha dúvida, amém? Fica aqui conosco que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Você vai se sentir abençoado nessa noite. Jesus vai responder algumas questões do teu coração em nome de Jesus, amém? Você que está entrando aí agora, dê a paz do Senhor, amém? Boa noite. O jeito que você quiser, que você desejar, nós estamos aqui para receber você nesse ano letivo de 2026 com muito amor, com muito carinho. Então, Fernanda, a paz do Senhor, minha amiga, parceira, quantos anos aí tá comigo, meu pai, glória a Deus por isso. Fernanda, Deus te abençoe poderosamente, que Deus possa fazer você colher todas as sementes, né, de tudo que você tem plantado no meu ministério, no meu trabalho, amém? Deus abençoe bastante vocês, em nome de Jesus, toda a sua família, a Ana também, né, o Renato, né, e todos aqueles que vão entrando aí ao vivo. Vamos orar? Quem é que gosta de oração aí, levanta a mãozinha, dá um glória, porque hoje nós vamos falar de uma palavra muito simples, mas uma palavra que tem muito conteúdo sobre como falar com Deus, como que nós devemos nos pronunciar com o Senhor Jesus, amém? A gente tem que entender que Deus, ele é o nosso amigo, né? E amigo, a gente desabafa, né? Amigo, ai, você tem aquela melhor amiga que você liga, que você conta tudo para ela, que você diz: amiga, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como fazer, eu tô precisando que Deus me dê uma orientação, que Deus fale, aleluia, comigo. Mas o Senhor, aleluia, em nome de Jesus, ele vai nos ensinar nessa noite, amém? Vamos orar? Vamos começar já orando. Você que ainda não se inscreveu no meu canal,
você pode correr lá no YouTube, digitar Esperança de Crescer SP, se inscrever, né, no meu canal. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Santo Deus fiel e poderoso sobre essa terra. Senhor, eu quero consagrar essa live a Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua graça, Teu poder e a Tua misericórdia, Senhor, sobre esse trabalho. Acabou as férias, Senhor, aqui, mas que nós vamos começar, Senhor, em nome de Jesus, te adorar toda semana, louvar, engrandecer, Pai, o Teu nome. E depois essa live vai estar no YouTube, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam alcançadas, transformadas, que nós venhamos, Senhor, aprender coisas do céu. Senhor, me ensina a transmitir tudo aquilo que o Senhor quer para o Teu povo. Ah, Seu Espírito Santo, alcance cada um deles na casa deles agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Alcance cada familiar dele, aquele que está enfermo venha ser curado. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, aquele que precisa de uma solução financeira que venha ser alcançado. Senhor, aquele que precisa de uma porta de emprego, Senhor, abra em nome de Jesus, Senhor, que é para honra e glória do Teu nome. Tudo aqui é Teu, Senhor, em nome de Jesus, essa live é Tua, tudo aqui é Teu. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você pode dar um glória a Deus, amém? Pode dar um glória a Deus, uma boa noite para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? E eu vou falar de uma palavra um tanto quanto conhecida, e eu tenho certeza que vocês vão saber sobre essa palavra que eu vou falar, porque ela é extremamente conhecida, e ela vai nos ajudar, né? Como falar com Deus. Talvez nós temos um monte de protocolo, um monte de ideia. Ai, para me falar com Deus eu tenho que estar lá orando 10 vezes. Ai, eu tenho que ficar de jejum. Pai, Gisele, Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Que Deus possa fazer o extraordinário na sua vida e na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Mas como falar com Deus? Como eu posso colocar assim, o seu esposo foi preso, Ana, tá? Eu vi agora a mensagem, tá? Que eu tava orando, tal. A Gisele pede oração por angústia, tal. Nós vamos falar sobre tudo isso, né? Ana, eu já vi a sua mensagem agora, tá bom? E às vezes demora para chegar para mim ao vivo, mas chega aqui. Tá, eu acabei de ver todos os pedidos de oração aqui, tá bom? E nós vamos aprender agora com o Espírito Santo sobre o falar com Deus. Sobre como eu vou falar com Deus no meio da guerra, no meio da angústia. Eu acabei de fazer um post que não é sobre os problemas, não é sobre as situações que nós estamos vivendo, é sobre a gente não desistir. E quando a gente fala de não desistir, não é não desistir exatamente daquilo que nós queremos, porque nós temos desejos, né? Nós temos situações que nós queremos muito, mas é não desistir da vontade de Deus. Muitas das vezes algumas coisas acontecem na nossa vida porque nós paramos, né? No meio do caminho, porque queremos alguma coisa, porque mudamos, ou porque achamos que Deus não é mais o suficiente. Eu preciso implementar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso colocar alguém no lugar de Deus para que eu me sinta autossuficiente. E o Salmo 23, ele foi Davi, todo mundo sabe que foi Davi que escreveu, ele está escrito para nós, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando nós olhamos para esse salmo, nesse versículo 1, nós estamos acreditando, aleluia, em nome de Jesus. Renato pediu oração pela enfermidade, fica aí que nós vamos orar por todos esses pedidos, tá? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, nada me faltará não é só coisas boas.
Nada me faltará, e a casa dos sonhos, o marido dos sonhos, a esposa. Não, nada me faltará, e principalmente perseverança durante a guerra. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por situações constrangedoras, e Deus vai ter que continuar sendo o nosso sustento. O que acontece com muito de nós? Deixamos de falar com Deus quando a coisa aperta, deixamos de falar com Deus quando entra um terceiro, um quarto, um quinto, uma sexta situação, sendo que Deus ele deve continuar sendo o primeiro de tudo nas nossas vidas, amém? Você pode dar glória a Deus? Deus deve continuar sendo o primeiro de tudo nas nossas vidas, independente de qualquer situação. Então, o que nós devemos aprender? Como que eu vou falar com Deus? Lógico que a maioria das vezes, quando nós vamos falar com Deus, a maioria das vezes nós estamos passando por situações difíceis, estamos angustiados, estamos nos sentindo derrotadas, é uma situação que a gente não sabe para onde ir, o que fazer. E aí olhamos e dizemos, meu Pai, o que vou fazer? Né? Então, assim, hoje é um dia que você está aí para aprender. Quando o versículo 2 diz assim, deitar-me faz verdes passos, guia mansamente, né, as águas tranquilas. E às vezes quando nós precisamos ser guiados pelas águas tranquilas é quando nós estamos no meio da guerra, é quando a opressão está tentando nos pegar, e você tem que vencer na opressão, falando com Deus do seu jeito. Ó Senhor, eu estou aqui. Ah, Senhor, olha, eu pisei ou não no tomate. Deus não está preocupado se você pisou, se você errou. Deus está preocupado com a sinceridade do teu coração. Então que você chega diante de Deus e diga para Ele, Senhor, olha, eu preciso de Ti, Pai. Senhor, eu estou me sentindo angustiada, eu estou me sentindo... Ah, Senhor, eu estou me sentindo numa situação encurralada, agora eu não sei o que eu vou fazer, parece que o mundo desabou sobre a minha cabeça, mas você tem que dizer, Senhor, eu creio que Tu está no controle de todas as coisas. O que acontece com muito de nós? Nós precisamos de uma constância com Deus. Isso não tem nada a ver com religiosidade, tem nada a ver com eu ser beata ou rato de igreja, tem a ver com eu ter postura e eu saber que eu preciso permanecer debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque senão a minha fé, ela vai esguarir, ela vai acabar, ela vai descer, aleluia, pelo ralo. Por quê? Porque eu estou colocando coisas no lugar de Deus. Então, por mais que seja difícil, o que eu sempre falo para os meus amigos que não são convertidos? Eu digo para eles o seguinte, olha, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir uma adoração. Você não pode parar de ouvir uma adoração. Você tem que aprender a ouvir uma adoração. Quando você acordar, você tem que entender que Jesus é tudo que você tem. Porque quando a gente está passando por um problema, o inimigo vem, rouba a semente, a situação vem. Ai, acontece tanta coisa, ai meu Deus do céu. Mas Deus não. Deus não trai você. Deus cuida de você quando ninguém quer. Deus lambe as suas feridas. Deus põe você de pé quando o mundo está te ajudando a ser derrotado. Quando o mundo vira para você e diz, eu te avisei. Eu te avisei. Não, Jesus não. Jesus, ele te pega. A Bíblia diz, vinde como está. E muitas das vezes nós não queremos ir para Deus como nós estamos. Não importa. Se você está quebrado, se aconteceu um problema, se você ficou fora da casa do Senhor, vem para Deus como está. Fala com Deus. Entrega teu coração para Deus. Muitas das vezes Deus está falando conosco, nós não temos coragem de ficar meia hora ouvindo uma palavra numa live dessa ou em qualquer outro culto. Vamos à igreja, estamos relapso, estamos olhando para isso, para aquilo outro, mas não estamos ligados na videira, na palavra de Deus, que é ela que vai nos restaurar, é ela que vai nos colocar de pé. Não é a missionária Eliana. A missionária Eliana é tão falha, é tão pecadora quanto vocês, mas você tem que entender que a palavra é sua
suia, que na ra suia, na brachas. A palavra de Deus, aleluia, é algo extraordinário. E está escrito assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. E é sobre isso que eu estou falando para vocês. É quando a gente está mesmo se sentindo para baixo, derrotado, é aonde que a gente tem mais que buscar Deus, mais que adorar, mais que dizer assim: Senhor, olha, Senhor, me ajuda, né? Eu preciso de Ti, né? No Salmo 26, no versículo 1, está escrito assim: julga-me, Senhor, porque eu tenho andado em sinceridade, eu tenho confiado também, Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. E é sobre isso que você tem que falar com Deus. É sobre uma entrega, é sobre a tua oração. Não é você achar que você tem que ficar, meu Pai, falando bonito. Eu preciso escolher palavras lindas para falar com Deus. Não, eu preciso me entregar, aleluia. Eu preciso me entregar. Então nessa noite se entrega para Deus. Fala para Ele sobre tudo aquilo que você precisa, aquilo que você precisa resolver, aquilo que tem te angustiado, sobre a humilhação que você tem passado. É só Deus que pode resolver. A Bíblia garante para nós que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, não temerei mal algum. Por quê? Porque você, Deus é o nosso consolo, é o nosso cajado. Deus é tudo, é tua vara, é teu cajado, Deus é tudo. Então é sobre isso que você precisa colocar na sua cabeça. É sobre você buscar a Deus até que você tenha uma fé extrema, até que você fique ali passando pelo que você tem que passar, mas adorando ao Senhor, orando a Ele. Papaizinho, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos entender nessa noite, Senhor. Senhor, que aquele que estiver chorando seja consolado, Senhor. Seja consolado pelo Teu poder, Senhor. Quando eu olho, sinceramente, para trás, eu olho tantas coisas ruins, tantas coisas que aconteceram, tantas coisas que eu achei que eu não ia conseguir. Nossa, meu pai, eu olhava para a direita, eu olhava para a esquerda, eu via o julgamento das pessoas, eu dizia: meu pai, o que eu vou fazer, né? E a Bíblia nos ensina a ser prudente como a serpente. E eu não era uma pessoa prudente. Eu era uma pessoa que eu acreditava em todo mundo era meu amigo, todo mundo. Nossa, eu vivia no mundo do Alice País das Maravilhas. E na verdade nós não podemos fazer isso, porque na igreja, fora da igreja, sempre existe o quê? O bem e o mal. O bem e o mal. Então nós temos que prestar atenção. Muitas das vezes nós estamos abrindo o nosso coração para pessoa que não deveria nem sequer saber o nosso sobrenome. Muitas das vezes nós estamos partilhando a nossa vida com gente que vai nos trair logo ali, mas nós estamos desapercebidos, porque perdemos a mania de falar com Deus. Talvez você seja uma pessoa que você falava muito com Deus no meio das suas lutas, no meio das suas angústias, no meio dos seus problemas, das suas dívidas, mas hoje você está se sentindo fraco. Por quê? Porque você perdeu a velha mania de falar com Deus. Como eu vou falar com Deus? Simples. É muito simples. Eu lembro, não tem como eu não lembrar, né? Evangelista Ebert. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque foi exatamente ele que me ganhou para Jesus, né? Eu lembro muito quando eu cheguei ali naquele lugar, extremamente angustiada, triste, acabada, me sentindo assim, derrotadíssima pelos problemas que estavam acontecendo naquela época. Não eram poucos, eram problemas gigantes. Hoje eu vejo que Deus já era comigo mesmo antes de eu ser cristã. Deus já era comigo.
E eu lembro que eu entrei naquele lugar, mas eu entrei incrédula, eu entrei humilhada, acabada. Eu entrei naquele lugar procurando uma resposta que eu não sabia nem como. E é a minha base da minha família católica, né? Então eu lembro que o evangelista, ele virou para mim e ele falou assim: Liana, Deus vai mudar a tua história. Mas a situação era tão terrível, era tão tenebrosa, que ele falava, eu chorava. Por quê? Porque eu não via possibilidade de aquela coisa mudar. Para mim aquilo ali era... a gente tem uma velha mania de a gente mesmo decretar a nossa derrota, né? De ver a gente... Hoje eu tenho a consciência, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então que não venha me faltar fé durante a guerra, que não venha me faltar sabedoria, discernimento do Espírito, e que não venha me faltar força de vontade para dobrar meu joelho e orar, né? Mas naquela época eu estava totalmente despreparada, Deus estava começando a me tratar. E eu lembro que ele falou assim para mim: Eliana, Jesus é teu amigo. E eu ficava olhando, porque Jesus, Deus era uma coisa muito distante da minha vida naquela época, né? E era uma coisa distante, não era uma coisa próxima, né? E eu falava, é meu amigo, e eu só chorava, porque eu vivia numa situação extremamente difícil. E aí ele disse para mim: Eliana, ele pegou uma cadeira e ele colocou uma cadeira na frente, cadeira vazia, e me colocou do outro lado. E ele falou: o dia que você quiser falar com Deus, você põe uma cadeira na sua frente e desabafa. Fala tudo que você sente, tudo como que você tá. E aí eu peguei aquilo para mim, olha que já passaram 20 anos, né? E eu lembro disso. Então, o nosso falar com Deus é da maneira mais simples que você possa imaginar. Então, primeira coisa que você tem que entender, aleluia, em nome de Jesus, é que Deus, ele é verdadeiramente seu amigo. Ele é o Deus que vai te ajudar, né? Agora, a gente não pode ficar só no versículo 5, prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda, amém. Muitas das vezes passamos por humilhação que não estávamos preparados para suportar tamanha afronta de Satanás, mas a gente tem que aprender a pegar aquilo ali e deixar na mão de Deus. Pegar aquilo ali e deixar que o Senhor trabalhe. Pegar aquilo ali e deixar, olha, Senhor, ai, Senhor, me dói tanto. Ai, Senhor, é tão difícil, mas eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, deixar na tua mão, né? Quando eu olho, certamente a bondade, a misericórdia, né? Me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por os longos dias. E é tudo que nós temos que fazer. Procurar habitar na casa do Senhor durante o nosso choro, durante a nossa humilhação, durante as nossas guerras, durante todo o nosso processo, né? Precisamos entender sobre isso. Eu vejo muita gente perdendo tempo porque fulano falou, porque fulano deixou de falar, ou as pessoas também tá dentro da igreja, mas ainda tem o espírito da soberba, ainda não conseguiu olhar para o outro com humildade, ainda não conseguiu, aleluia, ver a coisa de uma maneira suave, se aliançar, deixar que o Espírito Santo, aleluia, guia-nos pela vereda da justiça. Como nós precisamos entender que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é sobre coisas, é sobre uma vida espiritual. Quer vencer? Quer sair dessa luta? Quer sair dessa situação? Começa a orar pela sua vida espiritual, irmão. Meus irmãos, começa a orar. Começa a pedir para Deus: Deus, me ajuda, eu preciso de uma vida melhor, eu preciso ser uma pessoa com mais compromisso com Deus. Eu estou em 2026 com o mesmo problema que eu vim de 2025, mas eu quero melhorar, Senhor. Olha, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a fazer. Senhor, em nome de Jesus, olha, Senhor, eu quero. Começa a adorar o Senhor. Começa a dizer para ele, em nome de Jesus, calabasuia que narrasuia nabrahas. Começa a ter uma entrega maior. Muitas das vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor porque nós esquecemos de falar com Deus durante um período. Achamos que assim, Deus é bom. E queremos viver uma vida totalmente sem compromisso com Deus.
sem ficar escondida debaixo do esconderijo do Altíssimo. E quando o perigo é que quando a gente sai debaixo do esconderijo do Altíssimo, Satanás, ele vem com tudo. Ele vem balançando o rabinho dele, falando, esse agora eu pego. E se você não estiver preparado, realmente ele pega. E depois é uma luta muito grande para você conseguir sair, é uma luta muito grande para você conseguir colocar a casa em ordem. Qual é o conselho? Labra suica na rasuia na brachas. Suia rasuia na brachas. Qual é o conselho que eu estou te dando hoje? O conselho que eu estou te dando hoje é que você aprenda a falar com Deus quando tiver ruim e quando tiver bom. Porque muitas das vezes nós falamos muito com Deus quando a situação está ruim, quando nós estamos passando por problema, por dificuldade, mas quando Deus vem e resolve a nossa parada, nós esquecemos, aleluia, de falar com Deus. E nós temos que ter esse hábito. Né? Semana passada começou, né, as atividades, então esse ano vou ter um trabalho extra, e aí eu estava muito cansada e eu fui pro meu quarto, era 1h da manhã, e eu disse, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo, Senhor, hoje dobrar o joelho mesmo para orar, mas Senhor, o Senhor pode me ouvir? E deitei, comecei a falar com Deus e dormi, né? No outro dia eu tinha que acordar às 6h da manhã de novo, eu falei, eu vou acordar, vai dar tudo certo. E levantei e fui trabalhar na igreja, e glória a Deus por isso, que é o que eu mais amo fazer. Então eu queria que você entendesse sobre a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de Jesus Cristo, a simplicidade qual você deve entender que só Deus vai confundir os teus inimigos, só Deus vai te libertar dessa situação difícil que você está, só Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, na tua história. E às vezes, quando nós vacilamos, quando nós desapercebemos de muitas coisas, Deus permite que coisas aconteçam com a gente para a gente dar uma acordada. Aleluia! E nós não podemos desistir. É sobre isso que eu estava pensando, meditando. A gente não podemos desistir, né? Do chamado, do nosso orar, da nossa vida. E quando a gente fala de não desistir, nós não estamos falando só sobre o sonho, um carro zero, a casa, o marido, a esposa, os filhos. É tão importante que você entenda que sobre a sua vida espiritual, né, sobre o seu falar com Deus, o seu falar com Deus pode mudar todo um contexto da sua vida, da sua história. Você pode dar glória a Deus? E nós não podemos falar com Deus só aos domingos, né? Muitos de nós falamos com Deus como vão à missa, quando vai ao culto. E então nós precisamos falar com Deus todos os dias um pouquinho. E uma das lições que eu venho me ensinando aqui, e no meu canal também, é que a fé, ela não é de graça, né? Você precisa cativar ela todos os dias da sua vida, você precisa alimentar ela, você precisa falar com ela todos os dias da sua vida. Então, assim, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar de uma maneira extraordinária. Essa live é a primeira, né, nossa aqui no Ministério Reunido Só Propósito de 2026, e da melhor maneira, uma maneira muito simples, como falar com Deus. E o mais importante, não deixe de falar com Deus. Por quê? Porque quando tá tudo bem, o capiroto vem com o rabinho dele lá, ele vem colocar o rabinho dele lá, e se você não estiver preparado para falar com Deus, Jesus, misericórdia, sempre está acontecendo algo. Então você aprenda a falar com Deus todos os dias, amém? No Salmo 27, depois quando você estiver aí na sua casa, você tiver um tempinho durante a semana, né? Até a próxima semana, quem sabe, você pode começar a ler aí o Salmo 27. Eu queria ler só 2 versículos que está escrito assim: o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
Quantos de nós precisamos entender sobre esses 2 versículos? O Senhor é minha luz, é minha salvação. Então não tem mal, não tem situação difícil que Deus não possa resolver. Então, em nome de Jesus, abra os seus olhos espirituais nessa noite. Fale com Deus da melhor maneira, do seu jeito simples e relevante. Abra teu coração para Deus e diga: Senhor, olha, eu preciso de ti. E diga: Senhor, o Senhor é minha luz, é minha salvação. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Todo mal não vencerá, Senhor, em nome de Jesus. Pai, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, porque eu verdadeiramente preciso de ti. Eu preciso que o Senhor me ajude a ficar de pé. Eu preciso que o Senhor me ajude a caminhar da maneira certa. Senhor, eu preciso de uma nova chance. E creia essa fé em você. Então, todo dia você vai lá na Bíblia e você diz: Senhor, ó, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? Muitas das vezes nós falamos de Deus, mas não temos uma fé convicta de que Ele é nosso, de que Ele está conosco, de que Ele está no barco, de que Ele está na peleja, de que nada de mal vai nos acontecer e que nenhuma arma forjada contra nós, aleluia, prosperará, canabassuia, que na raçuia na brahas. Então, Ele é o nosso Deus, amém? E um Deus que dá livramento. Estou muito feliz que a minha amiga está sendo curada do câncer, foi curada em nome de Jesus, nem precisou terminar o tratamento, porque nós oramos e oração muda a história. Creia nisso. Quando você estiver angustiado, estiver com problema na sua casa, quando você estiver com problema na sua família, né? Creia em nome de Jesus. Tem uns 15 dias eu tive na minha família, e aí eu fui na casa da minha prima, eu olhava pra cara dela, tava tudo bem, mas o Espírito Santo falou assim pra mim: olha, eu vou dar um grande livramento pra ela. Eu olhava assim, eu falava: meu Deus, o que será que livramento que Deus vai dar pra minha prima, né? E vim embora, dormi lá e depois eu vim embora pra casa. Aí 2 dias, 3 dias depois eu vi no grupo da família que ela passou mal no dia seguinte, foi internada, operou de emergência da apendicite. Olha o grande livramento que Deus deu. É oração. Às vezes nós temos tempo, temos coragem. Glória a Deus que aonde eu entro, eu já entro abençoando aquela casa. Olha, é capaz do Senhor Jesus esteja nesse lugar, que o poder de Deus esteja nesse lugar. E nossa, se a pessoa estiver precisando, a gente ora. Eu dou liberdade para a pessoa. Se ela quiser, tudo bem. Se ela não quiser, tá tudo bem também. E é sobre isso, né? Quem sabe é para mim orar na minha casa. Hoje eu estava aqui, achei um pedido de oração da doutora Flora, da família dela inteira, e eu falei: meu Deus, eu tava procurando esse papel, né, porque eu sou uma bênção com papel. Outra coisa que nós precisamos entender: nós somos pessoas normais, né? Ai, às vezes começa a ir pra igreja, fica retardado, fica estranho. Não, nós somos pessoas normais, pessoas que erram, pessoas que esquecem. Lógico que nós temos que procurar diminuir os nossos erros, né? Ir ali num caminho certo, mas crer que Deus está no controle de todas as coisas, que nós vamos vencer, que logo, na Abraçuia, na Brahas, nós vamos estar de posse de uma grande vitória, de algo sobrenatural que Deus vai colocar nas nossas mãos, que a promessa de Deus se cumprirá em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas fique debaixo do esconderijo do Altíssimo. 2026, não seja uma pessoa relapsa, não seja uma pessoa que sabota a sua vida espiritual. Tua vida espiritual é uma coisa que você deve cuidar dela, você deve alimentá-la em nome de Jesus, porque o inimigo é sujo, totalmente sujo, né? E para encerrar, que nós já estamos caminhando para o final, ontem eu cheguei, né? O Corinthians ganhou, glória a Deus por isso, né? E aí eu fui arrumar umas plantinhas aqui em casa, né? Que a gente vai ficando mais velha e vai gostando das coisinhas assim, né? Aí eu fui dar uma arrumadinha na minha plantinha e tá, pá, caiu tudo, caiu terra, caiu em cima do tanque. Eu falei: eu não vou xingar, eu não vou falar nada. Fui lá, arrumei. Quando arrumei uma, caiu a outra. Eu falei: Jesus, misericórdia, que vontade de xingar, mas eu não vou xingar. Fui lá e arrumei, coloquei tudo no lugar, daí hoje eu terminei de arrumar, coloquei mais terra. A gente tem que perceber por que nós precisamos entender sobre a nossa necessidade de falar com Deus
todos os dias, porque vai ter dia que vai acontecer coisa que é para nos irritar, que é para nos tirar a paz. E se nós estivermos falando com Deus todos os dias um pouquinho, a gente vai perceber quando é uma coisa normal e quando é uma coisa para te irritar, para roubar a sua paz. Não tem o ladrão da paz? Então, ele vai vir, vai querer roubar e levar embora a tua paz. Aí você vai estar falando com Deus, o próprio Deus já vai te dar a paz e você não vai entrar na pilha. Não entra nessa pilha, sai dessa pilha. Sai dessa pilha em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar você poderosamente. Que você venha em 2026 falar com Deus todos os dias da sua vida. Ai, missionária, mas todos os dias não é exagero? Não, não é. A gente não come todos os dias? Ó, eu tomei café hoje, eu almocei, eu comi uma fruta, eu fiz um bolinho agora de tarde, eu comi. Então, a vida espiritual é a mesma coisa. Se todo dia você alimentar um pouquinho ela, com louvor, com uma adoração, você vai ficar forte no final do dia. No outro dia você vai acumular mais um pouco, no outro dia. Domingo, quando você chegar na igreja, você vai estar transbordando. Você vai estar cheio da graça e do poder de Deus, então aquilo só vai somar na sua vida. Você vai ser bênção para as outras pessoas que estão ao teu redor. Você vai entender o processo que você está passando e você vai falar: ah, Senhor, eu vou continuar firme aqui, sem desistir daquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém? Já estamos chegando no nosso final. Corre agora, se inscreve no meu canal, Esperança de Crescer SP. E agora nós vamos para aquele momento que é muito especial. É o momento de a gente ver todos os pedidos de oração e orar. Todo mundo sabe que eu tenho muita responsabilidade com isso, né? De estar realmente orando, né, pelas pessoas. Quero orar por uma irmã, que eu acho que é Rose o nome dela, pela Márcia, que perdeu a irmã dela, né? Eu recebo muito pedido de oração, pela Isabela. Eu quero orar pela Gisele, né? Por tudo que, para Deus guiar ela, né? E às vezes a gente precisa, né, entender que Deus, ele tem um caminho diferente para nós, amém? E entender que só Deus é o nosso amigo, ainda que Deus prepare uma pessoa ou outra, a gente tem que confiar mais em Deus do que no humano. Orar pelo Renato, pela saúde dele, que ele está precisando, em nome de Jesus. Orar pela vida do meu esposo que foi preso. Ana Lopes, coloca o nome dele aí pra gente orar, que eu tô olhando aqui pelos comentários no outro celular. E é isso, o Rogério tá aí, Deus abençoe meu amigo, obrigado por tudo. Você é uma pessoa muito especial, tô em dívida com você, mas eu vou dar um pulinho aí antes que comece o reteté aqui de trabalhar na política, tá bom? Vamos lá. Gisele, não importa o quanto você se afastou, importa que você está na casa do Pai novamente, tentando se reerguer. Deus gosta disso, né? Que a gente procura se reerguer, em nome de Jesus. Queria orar também para o Joel, Felipe, Francisco, Ana, Laís, Edinal, Flora, doutora Flora, Bruna, irmã dela, Vinícius, que é um enteado, e acho que é Lavínia, Júlia e Lavínia. Um grande pedido de oração aqui para uma família inteirinha, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem a gente vai estar aqui. Eu só não vou estar aqui na semana do carnaval, tá bom? É a segunda-feira do carnaval e eu não vou estar ministrando aqui, tá? Mas do restante, todas as segunda-feiras vamos voltar. E sempre eu vou deixar um recadinho aí, caso eu não consiga. Lembrando que tem live ao vivo, direto do meu canal. Você pode nos apoiar quarta-feira, direto do meu canal, Esperança de Crescer SP, às 21 horas. Espero vocês lá, quarta-feira, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, também quero agradecer, Senhor, por tudo. Quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, salve e liberta todos aqueles que precisam, Pai, o Valmir, a família dele. Obrigado pela vidinha do Nick, que tá ótimo, pela minha vida, pela vida da minha família, pelo grande livramento que o Senhor deu pela minha prima. Senhor, que todos esses pedidos mencionados de oração, Espírito Santo, visita eles agora, visita essas pessoas, visita a Grapa, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dela, visita a família dela por inteiro.
Senhor, visita meus irmãos também, meus sobrinhos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos cobre com teu sangue. Livra de todo mal. Senhor, visita esse lugar onde eu moro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, prepara todas as coisas. Senhor, Tu és o Deus de Israel. Vem cobrindo com teu sangue. Livra, Senhor, de todo mal. Senhor, eu creio verdadeiramente que Tu és o leão da tribo de Judá. Alabacai, suienicá, labiadá, suienabracás. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nos abençoa, Pai. Em nome do Pai, do Filho, põe a mão aí na sua cabeça, na sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita poderosamente, Pai, todos aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão assistir posteriormente, derramando a graça, o poder e a misericórdia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome. Ah, Senhor, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Muito obrigado. Amém, 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 amém. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu apoio. A paz para Tatiane, eu vi agora. Obrigado por me deixar sozinha aqui essa noite, por estar aí fazendo companhia, adorando. Gisele compartilhando conosco, né, sobre todas as coisas que aconteceram. E deixar Deus trabalhar, que Ele vai fazer da maneira dele, em nome de Jesus. Fê, obrigado Rogério. E vamos juntos gerar esperança para quem realmente precisa em 2026, tá bom? Beijo no coração de vocês.